Gente, eu tô aqui encantada com esse terço, que é o terço de Nossa Senhora de Fátima. Rezar o terço é sim, sem dúvida nenhuma, contemplar aí a história da salvação e a vida de Jesus Cristo, né? Por isso, gente, esse terço tá aqui na minha mão. Olha que coisa mais linda, gente. Essa é a forma mais simples, mais singela e mais verdadeira de oração, né? E a gente está comemorando aqui esse ano o centenário de Nossa Senhora de Fátima. Então, esse terço pode chegar aí na sua casa. Afinal de contas, foi ela, né, que pediu aí aos 3 pastorinhos de Fátima: rezai, rezai, o terço que o meu filho vai salvar o mundo. E aí, para atender a este pedido da mãe, os seus devotos, eu sou devota de Nossa Senhora de Fátima, a gente pode ter esse terço sagrado e especial, comemorativo aí ao centenário de Nossa Senhora de Fátima, a aparição de Nossa Senhora, tão facilmente, gente. É só você acessar aí o shoppingcatólico.com.br ou então você pode ligar também para o telefone que você já conhece, que é o 0800 777 0021 1938 719620. Esse produto, gente, é um produto exclusivo aqui da nossa associação. Tem o selo holográfico, lindo aqui de autenticidade, viu? Pouquíssimas pessoas têm, são pouquíssimas unidades também. O produto, esse terço, né, ele veio direto de Portugal. É uma joia espiritual que eu tenho certeza que no seu momento de oração vai ficar ainda mais especial. Então entra lá, shoppingcatólico.com.br. É lindo demais, ó. Não dá vontade de sair de perto aqui. Esse aqui é meu, tá, Will? Guarda aí pra mim, tá? Você pode ser o seu também. Agora, vamos voltar pro nosso papo aqui, que são os pelos. Afinal de contas, doutora, pelos, para que serve? Para que tê-los, né? Bom, então, os pelos, na realidade, eles foram, de uma certa forma, perdendo um pouco a sua função ao longo da evolução da nossa espécie, né, da espécie humana, porque se nós partirmos do pressuposto que os outros mamíferos têm muito mais pelos do que a gente, então, com a evolução, nós fomos perdendo e hoje nós temos muito menos pelos do que tinham há muitos e muitos séculos atrás. Mas os pelos, eles têm uma função de proteção. Então, primeiro, para impedir ou pelo menos dificultar a entrada de bactérias ou outros micro-organismos e muitas vezes até parasitas, principalmente nas regiões de orifícios. Então, nas narinas, na orelha, algumas pessoas têm, né, uns pelos um pouco maiores, mas nós temos pelos bem pequenininhos, região genital principalmente. Então, os cílios, tudo isso não é simplesmente para que nós fiquemos bonitos. Temos cílios ou sobrancelhas simplesmente por beleza. Na realidade, ele tem uma função protetora. E, além de tudo, ele também faz uma camada que ele deixa mais próxima à pele de ar para também não nos deixar ter tanto frio. Então, essas são basicamente as funções dos pelos. Por exemplo, a gente fala aqui da sobrancelha, né? Que é algo que todo mundo fala: poxa, mas por que eu tenho sobrancelha? Só serve aqui para me dar... De uma certa forma, a sobrancelha é muito importante, porque a expressão, né? O desenho da sua expressão é toda ela que faz. Mas a sobrancelha, é verdade quando a gente fala que ela está aqui, exatamente bem posicionada? Porque por conta do suor, se a gente tem o suor que escorre da testa, não cai direto nos olhos ou não? Na realidade, aí o suor não seria o fator mais importante. É de fato uma proteção para evitar a entrada de micro-organismos e parasitas. Nós temos que lembrar que o homem vivia nas cavernas, por exemplo. Então, obviamente, convivia-se com muito mais insetos, piolhos, pulgas e, né, dentre bactérias e etc. Então, os pelos todos, eles têm uma função protetora. Não é, de fato, para bloquear, né, escorrer o suor, porque senão nós teríamos isso em todo o corpo. E por que os cílios, então, doutora? Os cílios, eu adoro. Principalmente para evitar a entrada de agentes nos olhos. Nos olhos. Nos olhos. Tá. Agora, tem a modificação de pelos. A etnia diz muito respeito. Tem gente que não tem pelo, por exemplo. Um japonês não tem muito pelo, assim como um árabe, né? Então, como que é essa relação? Então, existe uma questão racial.
Então, não só pela quantidade, a cor, então por que algumas pessoas são ruivas e outras são loiras e outras são morenas, e os pelos seguem essa tonalidade, como também na espessura e também no formato. Então, quando nós falamos, por exemplo, os cabelos também são pelos. Então, o japonês, ele tem um formato circular da sua haste. Quando nós estamos falando de uma etnia, se nós falamos dos negros, né, dos afrodescendentes, nós temos um pelo de formato completamente diferente e é por isso que ele faz as curvas. E as curvas podem ser muito mais fechadas ou curvas muito mais abertas. Então, existe toda uma questão racial. Me fala uma coisa, Ri, hoje em dia, como é que você vê a relação dos homens com os cuidados, com os pelos do corpo, do rosto e tudo mais? Você que trabalha numa barbearia, que é um ambiente completamente masculino, né? Eu vejo assim, hoje em dia o homem ele tá bastante vaidoso e hoje em dia tem que cuidar bastante da pele. Antigamente, é que a doutora estava falando, naquela época de caverna, tem inseto e as coisas, os homens não tinham muito benefício para poder cuidar da barba. Hoje o homem encontra a barbearia a cada esquina para poder cuidar dos seus próprios cuidados, como um corte de cabelo, como a sobrancelha, como uma barba bem cuidada. Hoje tem creme para barbear, hoje tem pomadas para barba, tem muitas coisas, tem perfume para barba. Então hoje em dia o homem não pode mais reclamar que não tem mais cuidado para a barba, não tem um lugar fixo. Hoje o homem vai na barbearia, além de ele estar fazendo a barba, ele também pode estar tomando chopp, que isso é muito bacana, é interativo. É um ambiente masculino, né? Então, assim, ele não fica mais intimidado, de repente, de entrar num salão de cabeleireiro e encontrar a amiga ou encontrar, sei lá, a esposa ali, enfim. Ele vai hoje num ambiente extremamente masculino, aonde ele se sente bem, aonde está lá todo o clã dele, né? E, ao mesmo tempo, ele consegue, né, ficar mais bonito. E eu acho que isso é maravilhoso. Mas você percebe, por exemplo, que cresceu o homem hoje fazendo sobrancelha, o homem fazendo depilação? Cresceu bastante. Hoje em dia eu tenho cliente meu que vai toda semana para poder estar acertando a barba, dar uma acertada no cabelo. Hoje o homem está fazendo bastante sobrancelha. Antigamente o homem que entrava num salão para poder fazer sobrancelha, o pessoal via como chocota, ficava meio envergonhado. Hoje não, hoje já tem lugares preparados para homem poder estar cuidando da sua própria beleza. Isso é bem importante. Quando tem homem que faz em casa a barba com aquela maquininha, essa maquininha, ela pode trazer algum problema para esse pelo e ela encrava com mais facilidade do que, por exemplo, a navalha? Tem hoje bastante máquinas hoje que foi lançada no mercado para poder realmente estar usando na casa, para poder dar uma acertada, uma paradinha. Isso não tem problema nenhum. O que não pode estar fazendo é ter contato com a pele. Se for baixar o pelo bem com a pele, isso pode estar acarretando um encravamento na pele ou alguma coisa desse tipo. Entendi. Se mulher que usa lâmina a vida inteira, e vamos falar se é mito ou verdade, tá, gente? Ah, é verdade ou é mito que a lâmina engrossa pelo? É verdade. Se a pessoa vai depilar e ela sempre raspa, vai doer um pouquinho mais, porque o folículo está mais grosso. Ela depilou, a próxima vez já vai doer menos, porque já vem mais fino. Agora, doutora, essa constância da depilação, porque tem gente que não deixa crescer nada, a todo momento, no banho mesmo, vai lá e pega a lâmina, já passa na perna. Isso não pode encravar o pelo? Essa constância de lâmina ou essa constância de depilação? Bom, vamos explicar assim, desde o princípio, o que de fato acontece. Na realidade, os riscos acontecem pela má técnica. Então, que nem como ela falou, o pelo engrossa. Não é exatamente que ele engrossa. O que acontece é que quando você raspa com a gilete, você está cortando a porção superficial do seu pelo, que é mais fina. Então, automaticamente, aquele pelo que vai ressurgir, ele é a parte mais grossa do pelo. Então, por isso que, obviamente, a depilação tem muitas vantagens quando ela é a cera, no sentido de que você vai arrancando e deixando esses pelos menos grossos, eles vão ficando mais finos, né? Então, é isso que acontece. Então, não é que a gilete ela tem a capacidade de engrossar o pelo, você está apenas cortando. O que acontece é que ele sai num ponto diferente e por isso que ele dá a impressão de estar mais grosso. O fato de depilar muitas vezes, seja a barba, seja, no caso, as pernas ou as axilas, ou virilha, é que muitas vezes você traumatiza essa pele. E você causando um trauma constante, muitas vezes esses pelos realmente encravam, inflamam, muitas vezes até infeccionam, causam doenças como a foliculite, por exemplo, que pode entrar bactéria, esse pelo fica inflamado e forma inclusive uma bolinha de pus. Então, esse barbear constante, se você tiver o hábito, de fazer isso em casa, barbear ou raspar as pernas com gilete, com a lâmina de barbear, você deve fazer sempre com lâminas novas.
Nunca ficar utilizando repetidamente a mesma lâmina e também nunca fazer isso repetidamente a ponto de causar trauma. Exato, exato. Gente, isso é muito legal, essa dica, viu? Usou a lâmina uma vez, pode dar tchau. É que nem o palitinho lá da amiga, que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Pode descartar, porque as pessoas, elas criam esse hábito. Eu já fui em casa de amigas, enfim, já vi lá a lâmina de barbear no box, aonde como chama? Não é a lâmina mesmo, né? Sim. A lâmina, o metal, tá até enferrujado. Porque fica ali no banheiro, vai tomando a água, vai oxidando e fica enferrujado. E a pessoa vai lá e clique na perna. É um perigo danado. Vamos falar um pouquinho aqui, eu quero que coloque aquela tela para o Brasil inteiro acompanhar a formação do pelo. Não a formação por etapas, exatamente essa. Doutora, vamos aqui, ó. Vamos explicar um pouquinho o que é essa parte amarela aqui embaixo, que está aqui falando como tecido subcutâneo. Então a pele ela é composta basicamente por 3 camadas. Nós temos a camada superficial, que é a epiderme. Nós temos a derme, que é onde estará o pelo. A glândula sebácea, que fica anexa a ele, que é a glândula que produz o sebo, a gordura. E o músculo piloeretor, que é este compridinho. Aqui embaixo é o tecido celular subcutâneo, que é a gordura, que é o que fica por baixo de tudo. Então, por que existem esses anexos ao pelo, né? Então, a glândula sebácea, como eu falei, ela vai produzir o sebo e vai lubrificar a pele. E o músculo piloeretor é justamente para aquela função, quando eu disse, bom, não cria uma camada de ar protetora contra o frio, é porque o pelinho a gente não fica com ele arrepiado. Fica, quando dá com frio, a gente dá, parece um gatinho, ó. Exato. Então, o músculo, ele contrai e com isso ele levanta o pelo, fazendo com que se forme uma camada sobre a pele, de uma certa forma, impedindo que o ar tão frio chegue até a nossa pele. Perfeito. Então, essa aqui é a formação. Agora, por exemplo, por um folículo desse aqui, quantos pelinhos podem sair? Cada folículo piloso, ele pode produzir 1, 2, eventualmente até 3 ou 4 pelos. Então, durante a nossa vida, a gente tem aí milhares, milhões. Sim, porque nós Milhões temos diversos ciclos. O ciclo, ele tem um tempo. Então, você tem uma fase onde o pelo está em crescimento, uma fase onde o pelo está em repouso e a fase onde ele vai se desprender e cair. Então, são diversos ciclos ao longo da nossa vida. Vamos voltar aqui, doutora. Tem relação também com a questão hormonal? Pessoas que têm mais hormônio, tanto masculino quanto feminino, têm maior ascendência para ter os pelos maiores ou não? Isso não tem relação? Não. Eu pergunto porque, assim, de repente, homens que estão entrando na andropausa ou mulheres na menopausa, para o pelo, para o crescimento? Não, o que acontece dessa influência hormonal, nos homens, obviamente, eles têm uma distribuição de pelo diferente da nossa pelas questões hormonais. Então, por eles terem muito mais o hormônio masculinizante que a testosterona. Então, eles têm barba, nós não temos. Eles têm mais pelo no corpo de uma forma geral, assim como no tórax, no dorso. Na mulher, o que acontece por questões hormonais, sim, de haver alguma alteração, é quando existe alguma alteração do ponto de vista onde há uma maior produção do hormônio masculinizante na mulher. Tá. Então, aí com isso, sim, independentemente de idade, né, a partir da puberdade, no caso, na infância isso não, mas a partir da puberdade pode haver um desequilíbrio e aí sim a mulher passar a apresentar pelos em locais indesejados. Perfeito. Chegou a hora que a gente adora. O que é? O Brasil entra aqui na nossa sala de bate-papo. Vamos ver de onde vem? Pode chegar. Cruzeiro, São Paulo, é a Mariana Ribeiro. Mari, um beijo, minha princesa. Ela diz o seguinte aqui, ó. Oi, Cissa, parabéns pelo programa. Muito obrigada pelo carinho. Quando me depilo usando lâminas, a minha pele fica cheia de bolinhas. Por quê? Por quê, doutora? É uma alergia? Podem ser por algumas razões. Ela pode ter alergia ao níquel da própria lâmina, e aí nessas situações nós recomendamos que realmente não use lâmina, e aí use de outros métodos, depilação com cera, linha, o laser, enfim, outros métodos. Mas pode ser também pela foliculite, que foi aquilo que eu citei logo no começo. Então, porque esses pelos acabam encravando, inflamando e infeccionando. E é muito importante essa questão de pelo encravado, porque eu também já vi muita gente que tem o pelinho encravado e fica ali, ó, cutucando como se fosse uma espinha. Fica espremendo e pode virar um cisto isso, pode ter um problema danado, não? Pode, em primeira instância, você pode ter uma infecção bastante grave, formar um abscesso, que é uma infecção
precisa de antibiótico, enfim, eventualmente, a depender da gravidade, da localização, eventualmente até uma internação para ter que tomar antibiótico na veia. Né? E pode se formar um cisto, sim, a depender do quanto essa pessoa cutuca. Fica cutucando pele, que você vai ver o que vai te acontecer. Viu, menino? Viu, menina? E você, pega o telefone, vem com a gente, participa. Ó o que tá em jogo aqui, ó. Vou sortear no final desse mês, hein? 0800 777 0021 19 3871 06... Fala pra mim, 19 3871 9620, tá aí na tela, ó, 3871-9620. Precisa colocar aqui pra mim também, tá bom? Gente, é o seguinte, eu vou pra um rápido intervalo, vou e volto voando, te deixando como? Sempre, diz pra mim, muito mais saudável. Me espera, tá bom?